Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje eu quero fazer a leitura para vocês do livro de João, capítulo 17. Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Meus irmãos, hoje eu decidi ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 17, aqui essa palavra, porque acordei pensando em oração hoje. Acordei pensando muito numa pregação que eu assisti essa semana, lá na sede com o pastor Jorge Linhares, que mexeu muito comigo. Quando ele deixou disponível na igreja um momento, antes das pregações, disponível toda a igreja, livre, microfones, a igreja inteira, no momento de oração para que o povo orasse. Deixou o povo tão livre para circular, para orar, para falar com Deus, por todos os cantos da igreja. Eu, em todo o meu tempo, apesar de pouco tempo que eu tenho frequentado as igrejas evangélicas assim, porque eu não tenho ainda nem 4 anos completos que sou convertida, mas eu nunca vi algo, meus irmãos, tão magnífico, tão lindo e tão importante. Eu confesso a vocês que há umas 2 semanas atrás eu havia feito uma gravação que eu não divulguei, e eu estava falando nessa gravação exatamente sobre isso, sobre a liberdade de expressão, sobre a pessoa poder louvar ao Senhor com liberdade, erguer os braços para o céu, abrir a boca e louvar ao Senhor sem se preocupar com o próximo do lado.
sem receber críticas e olhares. E por coincidência ou não, acredito que não seja uma coincidência, eu fui no Congresso Segredos do Coração e tive a oportunidade de participar desse momento maravilhoso, mais que extraordinário, de poder orar e ter a liberdade, juntamente com todos os irmãos, desse momento magnífico de oração, de liberdade de expressão para com o Senhor, de falar com o Senhor diretamente, extraordinariamente com liberdade. E hoje no Evangelho de João está falando sobre Jesus, quando ele ora por si mesmo e quando ele ora por seus discípulos. Então eu achei assim muito importante ler para vocês, porque quando eu li essa passagem que fala, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, eu pensei comigo, meu Deus, Jesus é Deus. E ele olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele era Deus, ele olhou para o céu, ele orou por ele e pediu para o Pai. Ele tinha a autoridade dele na terra, ainda assim ele olhou para o céu e pediu para o Pai e orou. E após isso ele ora por seus discípulos, pedindo para o Pai por seus discípulos. Porque ele ainda disse: não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Ele está falando com Deus, com o Pai dos discípulos. Ele está dizendo para o Pai que ele está sendo glorificado por meio deles. Eles são um instrumento para o mundo que está glorificando o nome dele. Então ele está pedindo ao Pai por eles. Vejam, irmãos, que coisa linda, que coisa magnífica. E a forma que ele pediu para Deus por eles: olha, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Olha o que ele diz para Deus, o que ele pede. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Ele estava falando de Judas, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Ele está dizendo para o Pai, para garantir a segurança dos seus discípulos aqui. Ele está dizendo deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Ele está dizendo, conversando com o Pai, e dizendo: os meus discípulos, os seus discípulos, não são do mundo. Não rogo que o tires do mundo. Ou seja, não é necessário que os tires do mundo. Eu não quero que o Senhor os tire daqui, Pai, mas que o Senhor os proteja daqui. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E está pedindo, irmãos, para que Deus os santifique. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso me fez lembrar, irmãos,
de algo que me aconteceu, sobre purificação, sobre santidade. Isso me voltou lá no passado, no dia que eu mergulhei e que os 2 pastores da igreja onde eu congregava me mergulhou dentro da piscina e me batizou. Quando eles me mergulharam na piscina naquele momento e me disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e me puxou novamente para fora. Quando eu li isso aqui agora, santifica-os na verdade, me veio uma coisa em mente sobre pureza. Sobre pureza. Eu pensei em pureza e ao mesmo tempo eu estou consciente que a verdade é a palavra. Mas eu pensei em pureza, que para viver essa palavra, eu preciso me santificar em todos os aspectos. E que a primeira atitude que eu tomei, e que uma delas foi nesse momento, onde que eu mergulhei naquela piscina e passei pelas águas. Esse foi um dos momentos, porque são vários momentos, onde nós precisamos todos os dias da nossa vida nos santificarmos, para buscarmos a pureza do nosso corpo, da nossa alma, da nossa vida, dos nossos lábios, todos os dias. Porque, meus irmãos, se a palavra é a verdade que nos liberta, é ela que nos santifica. Aqui, no livro de João, capítulo 17, no versículo 17, Jesus está falando, conversando com Deus. Ele disse a partir do 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. Jesus está deixando bem claro que só há uma maneira de santificar o ser humano. Só há uma maneira de nos santificar, irmãos, que é a verdade, a palavra de Deus. Não há outra maneira de santificar o ser humano, a não ser a palavra de Deus, a não ser a verdade que nos veste, que nos reveste a cada dia. E se nós não tivermos consciência dessa verdade, nada mais pode se fazer por nós. Não adianta alguém falar, alguém pregar, se você próprio não tiver consciência dessa verdade. Porque se você ouvir de alguém todos os dias da sua vida, e você próprio não tiver consciência dos seus erros, daquilo que você comete a cada dia, se você não vivenciar essa verdade que é a palavra, se você própria não viver, de nada lhe servirá aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Mas o que lhe serve é aquilo que você vive. Se você ainda tem dúvida, leia no livro de João, capítulo 17, versículo 17, o que Jesus conversava com o Pai. Santifica-os na verdade. Ele pediu isso para Deus, para com os seus discípulos. Pai, santifica-os na verdade. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Então, a palavra santifica o homem. E se você tem conhecimento da verdade, santificado você será. O homem não tem poder de santificar você, mas a palavra revelada sim. Mas isso, irmãos, se você tiver consciência plena, porque não adianta ninguém colocar nada na sua cabeça, a não ser que você tenha essa consciência. Aí a partir do capítulo 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ele está dizendo e conversando com o Pai, que assim como o Pai o enviou ao mundo,
Jesus enviou seus discípulos ao mundo para que eles dessem, continuidade ao seu trabalho, pregando a sua palavra, o evangelho, e dando continuidade a todo esse evangelho, pregando a palavra de Deus. Em favor deles, eu me santifico. Em favor dos seus discípulos, Jesus estava se santificando para que eles também, outra vez, sejam santificados pela verdade. Lá no versículo 19, em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade que... O que é a verdade? A verdade é a palavra. A palavra de Deus te santificará. A palavra de Deus te santifica. A palavra de Deus é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus o santificará. A palavra de Deus te santificará. Nada mais além da palavra de Deus para que te santifique. Porque a pureza vem através da verdade. E a verdade é a palavra revelada de Deus ao homem. A palavra é a palavra revelada de Deus ao mundo. Essa é a verdade. O homem, por si só, ele não tem poder para te santificar. Não há homem que possa santificar outro homem. Não há homem, nem com o poder de erguer as mãos, tocando sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, tem poder para te santificar. Não há oração com a mão humana sobre o seu corpo e sobre a sua cabeça que possa te santificar. Mas a palavra de Deus pode te libertar. A palavra de Deus pode te santificar. A libertação, ela vem através da palavra de Deus, que é a verdade. Se você não tiver consciência plena que você quer ser liberto, se você não tiver consciência plena da verdade revelada por Jesus Cristo, da verdade que Deus deixou aqui na Bíblia, você não alcançará essa libertação que você precisa. Não há dinheiro, não há nada acima da verdade, que é a palavra de Deus, para santificar o seu corpo, a sua alma e a sua mente. Apenas ela te fará santo, conforme o Senhor necessita que você seja para alcançar o que Ele tem preparado para a sua vida. Meus amados, e quando se trata de oração, pensando no gesto da pregação do dia 7 de setembro, que o pastor Jorge disponibilizou um momento de oração na igreja dele, na igreja Getsêmani, para que o povo pudesse orar. Quando eu abri a palavra de Deus, eu vou procurar aqui para vocês exatamente onde está escrito aqui. Quando eu abri a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, às vezes eu leio onde está aqui em Mateus, ou às vezes eu leio no livro de Marcos, tanto faz, Marcos, Mateus, Lucas, eu leio às vezes nos três. Então, meus amados, pensando mesmo ali em oração, eu estava refletindo essa semana, quando Jesus subiu ao monte para orar, em Lucas, capítulo 22, versículo 39, quando ele sobe no Monte das Oliveiras para orar. Eu vou até ler para vocês um trechinho que fala, no versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguindo. Chegando ao lugar, ele lhes disse:
Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles para uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Vou ler apenas esse pedaço, porque eu estava falando com vocês agora de João 17, quando Jesus orava por si mesmo. E agora, novamente no Monte das Oliveiras, Jesus estava mais uma vez orando. Mas o que eu quero comparar para vocês com relação ao dia 7 de setembro na igreja, quando o pastor deixou o tempo para a gente orar, o que eu quero comparar para vocês agora foi uma observação que eu fiz e uma coisa muito importante que eu observei. Que Jesus era Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, eternamente Deus. E ainda assim se prostrou, e ainda assim se humilhou diante do Pai, incansavelmente, se humilhou, chorou, ajoelhou, se prostrou, colocou seu rosto no chão, ajoelhou-se. Meus amados, está escrito aqui na palavra. Está escrito. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Lá no versículo 41 está escrito: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ouçam, ajoelhou-se. Irmãos, o dia que todas as igrejas se prostrarem, o dia que todas as igrejas ajoelharem, se prostrarem diante de Deus, se humilharem verdadeiramente de coração, diante do Altíssimo, diante de Deus, cairá fogo dos céus. Todos verão a glória de Deus naquele lugar. Porque Deus, Ele precisa, irmãos, Ele precisa que nós nos humilhemos diante dEle, que nós nos prostremos diante dEle de joelhos, não em pé, de joelhos. De joelhos. Se você duvida, procure no Evangelho. Marcos, Lucas, Mateus, todas as passagens no Getsemane. Todas as passagens no Getsemane. Jesus prostrou-se, Jesus ajoelhou-se, Ele era Deus, Ele dobrou-se, Ele ajoelhou-se diante de Deus. Porque o povo não pode se dobrar, ajoelhar diante de Deus. O que nós temos de diferente, o que nós temos de melhor, o que nós temos de melhor? Não podemos sujar nossos joelhos, não podemos sujar nossa roupa. Estamos de saia. O que nos faz ser melhor que Jesus? Tem alguém do nosso lado nos olhando? Alguém vai nos criticar? Seremos taxados de loucos? O que nos importa? O que nos interessa saber? Jesus ajoelhou-se
Jesus ajoelhou-se diante do Pai. Diante do Pai, Jesus ajoelhou-se. Então, meus amados, o que nos falta é nos humilhar diante do Senhor. Meus irmãos, e quando, no dia 7 de setembro, o pastor Jorge teve essa atitude de deixar o povo livre para orar, foi um sentimento magnífico, foi uma coisa extraordinária. Era notório o poder de Deus naquele lugar. Era notória a liberdade das pessoas rasgando o coração para falar com Deus. É isso que nos falta. Essa coragem, o temor ao Senhor, a liberdade, a tranquilidade, o parecer filho, a necessidade de falar com um pai. Porque nós nos esquecemos que, sendo filhos, nós temos essa liberdade de contar para o Pai o que nós sentimos. Meus irmãos, vamos nos ajoelhar diante de Deus, vamos nos ajoelhar diante do Pai. No Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus ajoelhou-se, Jesus prostrou-se para falar com o Pai. E quando a gente ajoelha, e quando a gente se prostra diante do Pai, Ele abre os seus braços, Ele abre os seus braços, nos pega no colo, Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos cura, nos liberta, nos abraça, nos acaricia os cabelos, enxuga nossas lágrimas, nos balança, nos aperta contra o peito, é o bálsamo da nossa alma. É aquele que nos cura, que nos ama e nos liberta. Então, meus amados, ajoelhe-se diante do Pai. Ajoelhe-se diante do Pai todas as vezes que for orar. Não importa quem estiver te olhando, porque é para Ele que você deve satisfação. É a Ele que você deve satisfação. É a Ele. O mundo é mau, mas nós não podemos fugir do mundo, porque esse é o mundo que Deus nos ofereceu. E é nesse mundo que Ele cuidará de nós. Porque Jesus, quando pediu para Deus cuidar dos seus discípulos, Ele estava garantindo que Ele ia, mas que os seus discípulos ficaria bem aqui. Porque no versículo 13 do capítulo 17 ele disse: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós, amados, não somos do mundo, não pertencemos a esse mundo, mas estamos debaixo da guarda de um Pai que nos ama, de um Pai misericordioso. Porque Jesus, quando foi para o Pai, nos deu a garantia
de que estaríamos seguros. E se você duvida, leia João 17, versículo 14, e veja: dê-lhes a tua palavra. No versículo 13, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Meus amados, que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor Jesus esteja na direção da tua vida a todos os instantes. Graça e paz por onde você passar, graça e paz por onde você caminhar. Debaixo da graça do Senhor, da proteção do Altíssimo, Ele te guiará, Ele te levará por todos os cantos. E você contemplará todo o poder de Deus na tua vida. Porque esse Pai é um Pai que jamais te deixará, é um Pai que jamais te abandonará. Ele é um Pai fiel que cumpre tudo aquilo que lhe prometeu. Esteja certo que de graça e paz você estará transbordante essa semana. Em nome de Jesus, tenha uma semana maravilhosa, abençoada e plena, com a graça do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Beijo no coração.